Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos aqui hoje novamente no NUME, no nosso principal ponto de encontro, a nossa nave Núcleo de Estudos Micael de Nébado, onde a gente se reúne às quintas-feiras, como hoje, e tema de hoje, palestra 10, corpo astral, ou corpo emocional, ou corpo em 5D. A gente vai se aprofundar nesses nomes que fazem referência à mesma frequência energética. Mas antes, vamos fazer aquelas nossas prévias já tradicionais. Antes, inclusive, do ancoramento, faremos nossas respirações de esvaziamento mental e de energização. Então, se possível, fechando os olhos, quem não desdobra com facilidade, ou quem controla, faça esse fechamento. Você vai inspirar, vai reter por 17 segundos, num primeiro momento, numa primeira respiração, somente esvaziando a sua mente. Com força do diafragma e do períneo, coloque para fora, abrindo espaço nos seus 32 corpos, abrindo espaço no seu cérebro e da sua mente, para as energias, para as informações, para tudo aquilo que aqui chegará a partir de agora, e chegará a você do outro lado do canal, quando você estiver executando essa etapa. Na continuidade, volte a respirar, inspirando, retendo e expirando pelo tempo possível. Enquanto eu falo, você pode fazê-lo, mas inspire, colocando junto para dentro de você, acompanhado do oxigênio, coisas boas, coisas belas, projetos, planos, ideias, metas, procurando atrelar essas metas a detalhes siderais, não somente coisas mundanas, corriqueiras, metas de projetos siderais, cósmicos, coisas grandiosas. Inspire e enche os seus pulmões e faça essa energia junto com o oxigênio expandir. A energia que sai do nosso gongá, da nossa tronqueira, do nosso merkaba, do nosso pilar de luz aqui, no nosso NUME. Retenha e expire. Colocando para fora, junto do gás carbônico, tudo que bloqueia você, tudo que trava, que impede a sua ascensão. Rancor, mágoa, ódio, medo, fobia, tudo que impede a sua ascensão, como miasmas, chips, dispositivos umbralinos, contratos negativados, pactos, votos, batismos, gaiolas, cadeados, aprisionamentos poderosos a IA, Chopaz e Draconiana, que gerencia a matriz de controle dos dominadores globais. Você já entendeu parcialmente o que significa isso. Precisa colocar em prática com essas práticas internas. E assim, ainda respirando, nos ligamos aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar, que se encontra aqui hoje, com diversos membros e conselhos das ordens Melquisedeque, Ladnadek, Goronandek e Voronandek, bem como as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca, que nos coligam fortemente a energia Umara dos nossos filhos primordiais Anhotakten e Midhan El, que nos dão o contato direto
através do portal Avona Shantar, com os filhos paradisíacos Micá, Starré, Metraton e Emanueles. Desses, por sua vez, os comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Quirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra se fazem presentes à nossa volta, protegendo-nos numa enorme cúpula dourada. Vinculada a essa cúpula, as energias das naves Arctrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágartha, Shambhala, Ramares e Ramatiz. Tronos de pretos velhos e caboclos cercam-nos e nos inspiram com a chegada de Caboclo Pena Branca, Caboclo Pena Verde, Vovó Maria Redonda, Vovó Maria Conga, Vovó Cambinda e os tronos de Exus e Pombageiras, com Exu Veludo e todos os seus desdobramentos do mesmo trono, e Maria Padilha Rainha, vinculando-nos mais uma vez ao sagrado feminino, e ela atrai aqui a energia de Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuque. Sacerdote do templo de Horus e sacerdotisa do templo de Ísis, com Rancor e Roquiná, associados a Druxus, Sucalá e toda a nossa equipe de dragões, o dragão azul, o dragão guerreiro, o verde, o dragão da nova lua, o cinza, o dragão prata, do gelo, o dragão vermelho, do sangue, do fogo, e o dragão violeta do comando canopiano, reforçam nossa guarda e permitem-nos o contato com energias magnânimas que já iniciam a nossa elevação sideral. Abramos nossas mentes e permitamos que sejamos capazes de ampliar o nosso cabedal, entrando em contato com nossos mentores, mestres, guias, amparadores e reveladores. E todos juntos vamos dizer o nosso mantra felídio de amor, luz e gratidão. Kam Sham Fam, Kam Sham Fam, Kam Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare Om Kara. Assim é, assim está feito. Palestra número 10, Corpo 5D. Dentro desse tema, a gente vai tentar abordar os momentos do desencarne e o momento do reencarne. É o que a gente mais vai falar aqui. E dentro desses subtemas vão surgir o tema aborto, suicídio e os muitos traumas e fobias que podem advir dessas ocorrências. Então vamos lá. O corpo 5D ou corpo em 5D, você pode falar de duas maneiras, ele também é conhecido por diversos outros nomes. Se você pesquisar isso na internet, em diversas fontes, algumas fontes a gente vai até citar aqui novamente hoje, você vai encontrar ele como psicossoma, perispírito, corpo fluídico, corpo emocional, corpo astral, como eu já falei, e o tal do corpo celeste das escrituras é exatamente esse corpo. Então todos esses corpos que eu citei aqui fazem referência a 5D. 5D, essa que é a próxima etapa do nosso planeta, para onde nós já estamos começando a passar sutilmente. Você vai ocupar esse nível em breve. Alguns já estão ocupando esse nível. O planeta está ascendendo para esse nível. Esse corpo, seja o nome que você desejar, ele possui os mesmos órgãos ou equivalentes ao seu corpo aqui na fisicalidade, que é a 4D.
E quando eu falo ou equivalente, é porque, em geral, a maioria das fontes que aborda esse assunto, aborda somente como corpo humano. E nós estamos humanos. Se você não está numa raça humana, você é, por exemplo, aviário, insectoide, felídeo, draconiano, você pode ter órgãos similares a esse de hoje, equivalentes e não exatamente iguais. Então, a própria estruturação 4D, a depender do planeta, a depender da raça onde você está inserido, será diferente. Responsável ele, esse corpo, por transmitir as sensações para 4D. Então, é ele que traz da 5D o seu contato com essa matéria bariônica 4D, servindo de ponte entre a 6D e a 4D. Então, se ele é um corpo 5D, ele faz ponte entre a 6 e a 4. Originado esse corpo do fluido cósmico universal de cada orbe, mais uma explicação importante. Se você é da Terra, você tem um corpo 5D vinculado ao planeta Terra. Se você está em Vênus, em Marte, em Exo-Eridane, em Maldek que explodiu, em Argos que explodiu, você tem um corpo 5D proporcional àquele local. Não é tudo igual. Cada um desses locais terá uma energia que costuma se chamar de fluido cósmico universal, mas há outras maneiras de fazê-lo, referente àquele específico orbe. Então, ele é formatado assim, ele formata assim esse corpo 5D, e a cada nova descida, a cada vinda sua da 5D para 4D, você formata um novo corpo desse tipo. Isso não é você, é um corpo que você ocupa. O seu fractal de alma vai ocupar as diversas dimensões por onde você passar. Nele, no 5D, é onde se dá o tal do desligamento no momento do seu desencarne. Do seu desencarne da 4D. Se você está aqui na 4D agora, como está hoje, e você desencarna, é nele que são cortados os tais fios. E a gente vai ver sobre esses fios aqui. Esses fios, que são fios elásticos, ou cordões, também são chamados de cordões de prata. É esse fio que liga você na 4D a 5D. Não confundir, por exemplo, com os fios de ouro. Os fios de ouro são aqueles que ligam a 5D a 6D. Então, quando a gente fala de fios no plural, é porque não é um só. A ideia do cordão é porque são vários fios que acabam se enrolando, e você, às vezes, em algumas visualizações, acaba vendo um cordão único. Mas são diversos fios que ligam o corpo 4D a 5D. Esses são os de prata. Os que ligam a 5D a 6D são os de ouro. E assim vai, tá? Todas as ligações acima de dimensões superiores têm outros fios com outros nomes específicos, e aí não cabem aqui agora. Então vamos ao tal do momento do desencarne. Já que eu já falei do desligamento desses fios, vamos tentar entender como que isso se dá. Como que é o tal do momento morte? A morte, que é tão temida, que é um tema tão, às vezes, pesado para muitas pessoas. Ao ser desligado da 4D, o ser ou os seres, em geral, se apresentam na 5D, no plano astral, no plano astral inferior, com a forma e o aspecto que estavam na 4D. É outra coisa que a maioria dos seres humanos não entendeu, dos humanos hoje na Terra ainda não entenderam, é que você não vira santo porque você morre, nem quando você chega num outro plano, você está diferenciado, você está magnânimo, você é aquilo que você era aqui, inclusive na forma e no aspecto. Então, se você é um ser maravilhoso na 4D, você vai chegar do lado de lá como você era aqui. Mas se você não é tão maravilhoso assim, ou longe disso, você vai se apresentar do lado de lá, na próxima dimensão, como você era aqui. Por isso, muitos acabam aportando em frequências que a gente chama de zona umbralina ou zona abismal, porque são aquelas faixas com as quais você se sintoniza. Então não é o fato de falecer
de passar da dimensão carnal, que você vira algo muito diferente do lado de lá. Por isso a necessidade daquela estadia em hospitais ou zonas de recuperação, no que nós chamamos de naves, tá? A maioria das fontes e bibliografias trata como cidades etéricas, cidades astrais, que são algumas, até são cidades sim, mas a grande maioria delas são naves, como Nosso Lar, Aruanda, Ágata, Shambhala, a nave Kumara, Ramatiz, Ramares, a nave Amarilis e muitas outras. Umas maiores, outras menores, mas da maioria delas você, quando chega do lado de lá, tem um período, para alguns mais longo, para outros mais curto, de recuperação, de regeneração do que você fez ou deixou de fazer aqui. Para a recuperação pós-passagens traumáticas, nessas áreas, essas naves, essas faixas de recuperação são muito equipadas, não só tecnologicamente, mas com seres que são aptos a adequar aquelas questões de abortos e suicídios, além das demais mortes. E por que eu coloco isso no plural? Porque o suicídio ele pode ser de dois tipos: suicídio direto e o suicídio indireto. Normalmente a gente só atrela o suicídio direto, que é aquele que você se mata, digamos, diretamente, com um tiro na cabeça, com veneno, com corte de pulso. Mas os suicídios indiretos são aqueles que você vai maculando o seu corpo 4D ao longo da existência. Com os diversos vícios, com as diversas práticas indevidas, você vai encurtando a sua existência carnal, e aí entra a tal da cota de vida. Você tem uma cota de vida determinada, só que você pode encurtá-la, porque você acaba rompendo com esse contrato, com o tal do projeto, quando você agride demais o seu corpo físico. Nessas áreas, há equipes preparadas para tentar fazer esse tipo de recuperação. Por que é tentar? Porque a própria pessoa que sai daqui, quando chega lá, está tão revoltada, está tão não entendida daquele assunto, que ela mesma luta contra aquilo. O próprio filme e livro Nosso Lar relata com o André Luiz, esse ser que é hoje maravilhoso, ele chegou lá com dificuldade de aceitar que ele havia sido um suicida. E ele ouvia sobre isso e ele teimava que não, porque ele achava que suicídio era só o direto. E ele cometeu um suicídio indireto, como várias pessoas fazem, e vem insistindo em continuar fazendo. Da mesma forma, os abortos, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em outras palestras, mas hoje aqui a gente vai passar sobre ele. Todo corte de vida, onde houve uma preparação muito intensa para que ela acontecesse, é algo que é cortado antes do prazo. E, em geral, os abortados, em situações que sejam, chegam do lado de lá, no mínimo chateados, né? Para não dizer revoltados, e querendo emanar uma energia ruim contra aqueles que o fizeram. Então, essas áreas de recuperação também são apropriadas com seres e equipes adequadas para fazê-lo. Essas câmaras de recuperação e esses ministérios da regeneração também foram exemplificados no filme Nosso Lar, mas exemplificados da maneira como foi possível trazer, tá, gente? É muito mais do que aquilo, é muito mais amplo do que aquilo, mas o filme, pelo menos à época, conseguiu trazer, assim como o livro anterior a ele conseguiu trazer. Após essa primeira etapa, você vê, não acabou nem a etapa da morte ainda. Após essa primeira etapa, de acordo com o merecimento desse ser, com a evolução de cada um deles, bem como o seu comportamento e a sua aceitação com essa passagem, alguns corpos na 5D apresentam-se mais jovens, ou com aspectos de existências pregressas. Alguns demoram um pouco mais, outros um pouco menos. A aparência da raça original, ela costuma demorar um pouco mais, e ela se dá em dimensões mais acima. O que significa isso? Se você, por exemplo, é originalmente felídeo e está aqui hoje como humano, você na 5D, no primeiro momento, vai se apresentar como humano, remontando ao que você estava aqui. A aparência felídea você vai demorar a recuperar,
e normalmente se dá em outras dimensões. Fala. Eu queria falar ainda sobre o aborto. Inclusive tem mães que morrem, né? Sim. Durante o ato do aborto. Sim. E principalmente assim, morre de hemorragia. Sim. É o próprio feto, né? O próprio espírito, no caso, se agarra a elas, é voltar naquele momento, e que acaba auxiliando, né? Para que ela venha desencarnar também. Sim, sim. Acaba que os dois ficam entrelaçados num problema. Acaba que também, como você colocou, ela acabou fazendo não só o aborto, mas ela gerou o próprio suicídio. Então, esse entrelaçamento energético é muito perigoso, muito ruim, muito danoso para os dois. Porque dificilmente eles vão chegar do lado de lá entendendo e aceitando tudo. Vão chegar do lado de lá muito revoltados. Um mais que o outro, mas destruindo, no caso, não só uma existência, mas duas. E influenciando em muitas É outras. muito difícil, né? Para doutrinar esse. Sim, sem dúvida. Não só é difícil para eles lá, mas para quem fica aqui tentando fazer algum tipo de trabalho de doutrinação, de recuperação dos mesmos, às vezes são muitos anos ou mais que esses serizinhos demoram para entender o que está acontecendo e aceitar o que se deu. Verdade. E aí chegou aquela hora que eu ia citar os livros, ó. Tem vários livros que tratam desse tema e nós recomendamos, por exemplo, no dia de hoje eu vou dar não só o livro, mas aonde você encontra isso, tá? Tem 2 livros de Ramatiz, por Hercílio Mais. Um é um conhecidíssimo que a gente já citou em outros momentos, o Evangelho à Luz do Cosmos. Na página 298 fala desse assunto. A Vida Humana e o Espírito Imortal, não menos famoso, do mesmo Ramatiz. A página 239 toca nesse assunto. E o livro do Robson Pinheiro, que a gente também já indicou aqui, que é Os Senhores da Escuridão, tem um período dele, da página 334 até a página 348, ele toca nesses assuntos. Então, para quem se interessa, para quem quer, procura esses 3. São só esses 3? Não, tem vários outros, mas são só 3 indicações para você ir lá e ver que isso realmente tem como você consultar e se aprofundar. Como a gente falou do momento do desencarne, vamos ao momento do reencarne. Como é que se dá essa retomada? Em torno do ventre materno, horas após o ato sexual, isso é muito importante que se diga, porque em geral as pessoas ainda acreditam que demora muito tempo depois para o serzinho já estar ali. Inclusive eu falei horas, só que há fontes e há relatos que falam sobre menos do que isso. Não precisa nem passar horas. Mal se deu o ato em si, o ser já está ali, pronto para reencarnar. E eu estou falando pronto para voltar. Porque se a gente parar para levar em consideração todo o projeto, esse ser já está ali em volta da mãe muito antes. Ele já conhece o ambiente, ele já conhece a mãe, ele já conhece o pai, ele já conhece tanto as coisas boas quanto as não tão boas. Então é muito injusto quando nós no planeta, qualquer um de nós nos referimos a um fato ou uma pessoa e eu falo assim: eu não pedi, eu não mereço, eu não sabia. 3 mentiras. Você pediu, você merece, você sabia. É ruim, você sabia. É ruim, você queria. Pior, é horrível, você pediu por aquilo, porque você está adequado àquilo ali. Então nada disso é feio, injusto, castigo, tudo foi muito planejado. Então, você, logo horas depois, ainda vou me atrelar à ideia da horas, mas volto a repetir, pode ser muito antes. Acontece o quê? A atração magnética do espermatozoide adequado. E aí é outra quebra de paradigma, porque a própria ciência tenta mostrar pra gente, e ela sabe que não é assim, tá? Mas é a divulgação geral, que há uma vitória de um determinado espermatozoide, que aquilo é aleatório, que aquilo é uma busca, uma corrida incrível que ganha sempre o mais rápido, o mais potente. E não é assim. Muitas vezes o espermatozoide adequado não é o mais rápido. Se você observar direitinho, vários chegam no óvulo,
E às vezes vem um correndo lá de trás todo trôpego, e ele entra no lugar certo, porque ele sabe exatamente aonde deve ir. E como é que isso acontece? Ele é guindado por todo o projeto que está em volta daquele serzinho. Então por isso que ele já traz ali naquele momento, no encontro do óvulo com o espermatozoide adequado, ali já está tudo que você precisa ser. Tudo de bom e de ruim. Tudo de belo e não tão belo. Tudo de virtude e de problema que você precisa. E aí você pode pensar assim, mas não é um contrassenso? Por que eu preciso de problema? Por que eu preciso de limitação? Porque você é um ser que, se vier ao planeta, de repente muito bonito, muito grande, muito rico, muito poderoso, muito capaz, você não cumpre o seu projeto. Você ganha exatamente o que você precisa. Por isso que muitos seres humanos reclamam de altura e são menores. Reclamam de serem muito altos, mas são mais baixos. Perdão, reclamam de serem muito altos, mas deveriam ser altos. Reclamam de serem muito magros e são assim porque é necessário. Tudo que a gente reclama de falar que não é tão inteligente, que não é tão capaz, que não é tão bonito, que não é tão... Tudo que a gente reclama é adequado a você. Aí você pode pensar em mais um paradigma. Então eu não devo procurar mudar? Deve. Você deve procurar melhorar tudo, mas você tem uma limitação para que você galgue em busca de melhores. É para que você faça cada etapa. Por isso as práticas internas, por isso as movimentações que você faz no seu corpo, com meditação, respiração, exercício físico, adequação alimentar, adequação a tudo da sua existência, para você melhorar. Então tudo isso você ganha desde esse primeiro momento. Então, a tal da pílula do dia seguinte é aborto. Um dia eles não esperam para você pensar se você queria aquilo. Não, acabei de falar que eles não esperam nem horas, quanto mais um dia. O fractal mais evoluído, por exemplo, como Jesus Sananda, ele é capaz de auxiliar nessa etapa e capaz até de retirar-se do projeto para não afetar todo esse plano quando ele percebe contaminações físicas ou morais dos seres envolvidos. Isso é só uma parte. Nós, seres comuns, se é que nós somos seres comuns, não somos capazes disso, mas eu citei Jesus Sananda, como poderia citar Siddhartha Gautama, Yogananda. Todos eles são seres de um outro nível. E para não parecer que eu falei só dos homens, tá? A Madalena seria capaz de fazê-lo, Mãe Maria seria capaz de fazê-lo, muitas outras. Se eles percebem, no retorno desse ao planeta, ou numa vinda qualquer a 4D, que aquele reencarne ali está contaminado no entorno, eles conseguem se retirar. Então isso já aconteceu em vários outros momentos, em que esses avatares viriam e eles identificam o problema de última hora, para você ver que essa pseudo-perfeição divina, ela é muito relativa. Se há um problema ali, ele próprio se retira para que readeque-se essa reencarnação em outros momentos. Por isso que você já deve ter visto em vários livros e fontes que tratam, por exemplo, de que Jesus deveria ter vindo antes, que ele estava programado para retornar ao planeta antes de quando ele veio como Jesus de Nazaré. Porque nesses outros momentos houve uma identificação por parte do projeto inteiro dessa limitação. Mas isso é assunto para hoje, eu volto nisso mais à frente. Não hoje, tá? O fractal reencarnante, ele traz no seu corpo 5D tudo aquilo que ele precisa, como eu acabei de falar. Só que agora eu vou listar isso para vocês. O que a gente traz? Os bloqueios. E detalhe, tá? Bloqueio ele vem quando precisa. Tem gente que não traz limitação. Tem gente que não traz bloqueio, não traz muito. Mas você pode trazer bloqueios físicos e bloqueios psíquicos. Os psíquicos são as fobias, as más tendências, rancor, mágoa, medo. Por isso que essas coisas você tem desde muito jovem. E você às vezes não sabe explicar por quê. Mas você precisa trabalhar essa limpeza. E os físicos? Gagueira, surdez, limitação orgânica, estrutural. O que é uma limitação estrutural? Questão muscular e questão esquelética.
Nem sempre você é como você queria ser, mas você é como você deve ser. E as virtudes, para não falar só de problema, né? Você também traz as virtudes, é claro. E muitos de nós não reconhecem as próprias virtudes, as habilidades físicas e mentais, como força, determinação, intelecto, criatividade, raciocínio, improviso. Tudo isso você traz desde muito jovem e também pode ser desenvolvido a médio e longo prazo. Importante é ressaltar que bloqueios e virtudes atendem sempre ao que a gente chama de projeto kármico, que aqui a gente prefere chamar de projeto individual, limitando em você as suas más tendências e exaltando em você as suas virtudes, quando isso é possível. Gera-se assim um modelo ideal para aquele ser, naquele projeto, naquele planeta. Lembra que eu falei isso no início? Aquele modelo é exatamente para aquele projeto. Quando você for, por exemplo, para Pleiades, quando você for para Vega, o projeto é outro. Toda a organização é diferente e o seu corpo 5D será adequado àquele outro projeto. Assim, para ser encaixado no ventre materno, eu ainda estou falando do encaixe do 5D no ventre. O que é feito? Aquele corpo 5D, ele é reduzido. E essa redução ela é muito bem exemplificada, como se você imaginasse mesmo uma bexiga, um balão de festa. Você é aquele balão grandão e você reduz, para que você caiba ali. Lembra que eu falei que você foi para o outro lado, você foi para 5D, você tinha a forma que você tinha quando estava aqui. Então, durante muito tempo lá, você continuou com aquela forma, com aquele aspecto, com aquele tamanho. Para voltar para cá, você é reduzido. É uma redução. E essa configuração fetal, ela se adequa a esse novo modelo, aquele local em que ele precisa se adequar ali dentro. Gerado a partir do quê? Da junção do óvulo com o espermatozoide na fecundação, projetando então o início da existência. E é claro que para essa redução, que a gente chama de redução perispiritual, o serzinho passa por uma espécie de condução mental em que ele dorme, em que ele adormece. Aqueles exemplos de avatares que eu citei anteriormente, alguns são capazes de fazer essa redução sem precisar perder a consciência. Então eles conseguem entrar. Mas é óbvio que isso é para seres de altíssimo patamar. A maioria dos seres retorna adormecido. São mobilizados nessa hora energias e seres sutis a fim de preencher o molde perfeito a esse feto. Então, o aborto pode arrebentar com todo esse preparativo. É essa a questão do aborto. O aborto interrompe tudo isso que eu li aqui, tudo isso que eu expliquei aqui, mais um pouco, para vocês verem o quão é danoso a questão do aborto. Mas como eu falei também no início, o aborto será mais aprofundado em um outro momento. Ao longo da existência, esse ser que veio da 5D, ele vai se adequando ao corpo 4D. Então a gente vai ver um pouquinho algumas etapas da existência para ver como é que funciona isso. Até os 7 anos, é a tal da fase de inocência ou infância. Na verdade, esse 0 a 7 ele se divide em duas infâncias. Tá? Tem uma infância de 0 a 2 e uma outra de 2 a 7. Primeira e segunda infância. Aqui eu vou tratar as duas. A separação delas é feita na palestra 15. Esse corpo 5D, durante essa infância, até os 7 anos, ele está se adaptando. É o que a gente chama de motor amaciando. Ele está ainda sentindo aquele novo invólucro 4D. Por isso a insegurança e os contatos permanentes que esse corpo 4D tem com a 5D. Se você perceber uma criancinha pequena, como ela fala, e você acha que ela está falando sozinha, ela está entrando em contato com os outros seres, com as outras dimensões. Tem gente que faz isso a vida toda, né? Tudo bem. Mas normalmente quando você é criança, esse contato é mais forte. Dos 7 aos 12 ou aos 14 anos, nós temos a terceira infância. E nessa terceira infância, aumenta a integração entre 4D e 5D. Dos 12 ou 14 até os 21 é a tal da puberdade seguida da adolescência. O corpo astral ou 5D já está ajustado ou em processo de ajustamento final a essa 4D. Por isso a maioridade.
A maioridade que surgiu, ela não surge por todas as questões que a gente acha que ela tem hoje. A maioridade ela não é porque ela é penal, porque ela é justificada por outra coisa. A maioridade ela surge desde muito lá atrás, em Herbórea, depois em Lemúria, com a ideia de que eles percebiam que era durante esse período que esse corpo 5D já estava assentado a 4D. Dos 21 em diante, que é a tal da mocidade ou idade adulta, a emancipação e a maioridade oferecem ou deveriam oferecer o domínio consciente da 4D, permitindo a esse ser um acesso a 5D, que são as emoções, e um acesso a 6D, que é a mente. E alguns de vocês podem pensar assim, mas eu não tenho domínio consciente da 5D, nem da 6D. Você não tem? Você nunca sente nada? Se você sente alguma coisa, é 5D. O que sente em você não é o seu corpo físico. O que sente em você é o seu corpo 5D. Ele rebate na 4D. Então, desde a coisa boa até a coisa ruim, é o seu corpo das emoções sentindo. E você não pensa? Se você pensa, se você raciocina, é o seu 6D respondendo. É o seu nível 6D pensando e refletindo em você. Então você que achava que você era só 4D, durante muito tempo, você agora vai perceber que a 5D e a 6D, por mais que pareçam muito acima ou muito distante de você, ela está com você o tempo todo. É porque você não admite que você acessa esses outros níveis frequenciais. É claro que há variações de um fractal para outro, quando você está em 4D, e com a evolução da humanidade, alguns bebês e crianças antecipam ou encurtam essas fases. Todas essas que eu falei aqui de infância, puberdade, adolescência, idade adulta, tudo isso varia muito de um fractal para outro. Sobretudo se você pensar em algumas criancinhas que vêm chegando ao planeta já tem tempo, tá? É um assunto também que já se fala há algum tempo, não é de agora. E a gente costuma dividir essas crianças em algumas classificações, em algumas qualificações. Tem gente que não gosta, tem fontes que não gostam desse tipo de divisão, mas está comprovado que os seres foram chegando ao planeta, os tais das sementes da luz que a gente chama no canal, ou há outras designações para elas. Você que me ouve hoje, já tem alguma idade, você pode ser uma dessas sementes. Porque esses seres chegam ao planeta desde a década de 70, o que não significa que você, de antes disso, não seja nada. Nós também somos ligados a outras designações. Mas até hoje não foi dada uma informação, pelo menos nós não recebemos, nem a fonte que fale, de antes de 70. As crianças índigos chegaram em 70. Elas são as tais das desbravadoras, são as mais inquietas. Elas vieram para romper o planeta com aquela lógica imposta até então. Foram as primeiras que fizeram esse tipo de mudança. Depois vieram as crianças violeta, que são as duas mais famosas e as mais conhecidas. Elas vieram a partir de 80, e elas vieram com a ideia de rever todo o conhecimento que o planeta já tinha. Por isso que essas décadas que eu citei são décadas tão movimentadas em várias áreas. Música, tecnologia, todas as que você pensar foram bagunçadas, por assim dizer, nessa época. Só que elas continuaram. A partir de 90 chegaram as crianças cristal, que vieram curar o planeta, inclusive com a lógica da questão do cristal, da pedra, do reino mineral 1D, vinculado à cura planetária. Elas vieram curar o planeta e adequá-lo à nova era, que é a nova era 5D, que é aquela que está em passagem nesse momento. E ainda mais à frente, as menos conhecidas, chegaram as crianças diamante ou super psíquicas. Tem duas maneiras de falar isso, pode ser super psi ou super psíquica, é a mesma coisa. Elas vieram a partir de 2010 e chegaram com múltiplas funções. Elas ainda irão se revelar. Então há planejamento para que de tempos em tempos esses seres chegam. Pode ser que já tenham chegado em 2020 ou 2020 e poucos, outras levas, mas ainda não foram revelados completamente. Ok? Eu vou fechar aqui agora com vocês, e aí eu vou abrir
para vocês falarem ou perguntarem alguma coisa, tá?